Dizem que o forró é para todos. Será? Muitos fatores podem afastar os alunos do forró. Por exemplo, o seu método de ensino é inclusivo? Você consegue ensinar pessoas de variadas idades e variados níveis de dificuldade? Ou a grande maioria dos seus alunos são jovens? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró conhecimentos, dicas e caminhos para a sua transformação como professor ou professora de forró. Vem pro balaio! Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema de hoje é o que ensinar nas 4 primeiras aulas de forró. Ao longo da minha carreira, eu me especializei em ensinar alunos com variados níveis de dificuldade. Sabe aqueles alunos que os outros professores rejeitam porque têm muita dificuldade? São esses que eu faço questão de trazer para as minhas aulas e ensinar a dançar forró. E sabem por quê? Para validar o meu método, eu faço questão de ensinar pessoas de todos os níveis e idades, sem discriminação. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a sequência pedagógica de passos das 4 primeiras aulas que venho utilizando com sucesso para ensinar milhares de alunos e professores e venho aprimorando há 24 anos. Quero deixar claro que o meu método não é o único, até porque existem diversas formas diferentes de se dançar no forró e cada uma tem o seu método específico. Também não estou dizendo que o meu método é bom e os outros são ruins. São a princípio apenas diferentes. Para mim, método bom é aquele capaz de se adaptar a todos os alunos, não importando a idade ou nível de dificuldade. O que importa é que o seu método seja capaz de conduzir os alunos a uma dança orgânica, prazerosa, leve e consciente no menor tempo possível. O que eu posso afirmar é que o meu método é ideal para ensinar tanto alunos com extrema facilidade quanto alunos com desempenho médio e é adaptável perfeitamente a alunos mais lentos e aqueles com extrema dificuldade de aprendizagem. Esse vídeo não é sobre tudo aquilo que você precisa fazer muito antes dos primeiros passos. Estes assuntos e temas de fundamental importância estão disponíveis em outros vídeos no canal no YouTube. Dá uma olhada lá. Neste vídeo nos concentraremos sobre como e o que ensinamos nas 4 primeiras aulas do nosso método. Vamos à prática? Então vamos aos passos com a presença de Aline Ribeiro. Oi! É claro que, antes dos passos, nós já teríamos trabalhado dinâmicas de socialização e percepção musical. Mas, como dito, esta aula é direto aos passos. Qual é o passo que a gente trabalha primeiro nas nossas aulas? Base lateral. Por quê? Simples, pessoal, é mais fácil. Eu tenho como objetivo, e é importante que vocês tenham também, que os alunos saiam dançando, se sentindo dançando desde a primeira aula. Portanto, usaremos o passo mais fácil. Por que eu vou iniciar com um passo mais difícil? Base à frente e atrás é mais difícil do que base lateral. E como fazemos isso? De mãos dadas, fazemos em roda. Por quê? Importante, a roda inclui todo mundo tem conexão visual, todo mundo está conectado porque eu faço de mãos dadas, o professor tem a visão de todos, todos conseguem se ver, se sentem incluídos. E a relação professor de frente para o espelho e os alunos atrás geralmente exclui os mais tímidos, aqueles que têm mais dificuldades, os mais inseguros que naturalmente vão se colocar no fundo da sala e se a porta for nos fundos, alguns deles podem até sair pela porta dos fundos porque se sentem inseguros e você talvez nem perceba. Então inclua todo mundo, assim você vai ter mais controle e eles vão se sentir também, além de incluídos, mais confortáveis e mais fácil será deles aprenderem as bases. Como fazemos? Começamos assim, com o pé direito livre. E aí fazemos os alunos passarem o peso de um lado para o outro para entender essa questão de passagem de peso. Quando eles passam o peso, eles sentem o balanço.
Claro que nós fazemos isso daqui a pouquinho, na hora do ritmo, na hora que colocamos o nosso ritmo, a nossa música, fazemos isso no andamento da música, seguindo a velocidade da música. Aqui nós estimulamos os alunos a começarem a juntar os pezinhos assim, passa o peso para um lado e junta o outro pé. Junta o outro pé sem peso, no ar. Isso já vai trazendo a percepção das extremidades do passo básico lateral. Muito bem, aí pronto, já tranquilamente iniciamos a percepção ali da transferência de peso para as laterais, ora um lado, ora outro, e aí estamos prontos para mostrar para os alunos. Nós geralmente mostramos para os alunos. Eu faço assim, turma, faremos assim, ó. Passaremos o peso para a direita, juntaremos aqui, vamos fazer 1, 2, 3 para lá, 1, 2, 3 para cá. São 3 pisadinhas para um lado e 3 pisadinhas para o outro. Só que já trazendo para o contexto musical, em geral nós contamos assim, sempre em ciclo de 8 tempos. Liberamos o pé direito, peço para todos liberarem a perna direita, o pé direito, peso na esquerda, observo se todos estão com o peso correto. Se não tiver, eu dou um jeito de ajudar sem expor ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, e nunca digo a outra esquerda, a outra direita, nunca falo assim. Sempre dou um jeito de todos acertarem. E aí eu conto 7, 8 e marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Muito bem, desde a primeira aula e desde os primeiros passos, nós ensinamos os alunos a fazerem dos dois lados. Por quê? Ora, eu passo o peso para a direita e saio com a esquerda ao lado, ora eu passo o peso para a esquerda e saio com a direita ao lado. Se eu estou fazendo uma dessas partes, o meu par está fazendo a outra, que eu farei em seguida. Então, começando com a esquerda agora. Esquerda livre. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Mais uma vez reforçando aqui a força da roda, a ideia de fazer em roda. Notem, digamos que alguém esteja aqui com dificuldade. Tem sempre alguém puxando de um lado, empurrando do outro, dando um toquezinho daqui, outro dali. Sentir a energia da roda, a união e a força da roda ajuda demais os alunos com mais dificuldade a acertarem. Depois que eles entendem isso, nós fazemos na música e aí nós vamos para formação de duplas, de pares, colocamos os alunos ainda segurando pelos braços. E por quê? Porque ainda não falamos de abraço e é fundamental falarmos de abraço. E aí dizemos: quem vai conduzir? Pé direito livre. Quem vai ser conduzido ou conduzida? Pé esquerdo livre. E fazemos também um ciclo de 8 tempos aqui assim. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Fazemos na música, colocamos uma música inteira para os alunos dançarem assim. E aí vamos falar de abraço. Por que falar de abraço? Importante. Às vezes me perguntam como lidar com situações de assédio em sala de aula. E geralmente é o homem que assedia a mulher. Em geral, na nossa sociedade machista, é assim que acontece. Não que o contrário não seja possível, mas o mais comum é homem assediando mulher. Muito bem, alguns vêm equivocadamente com o pensamento de eu vou para a aula de dança, vou para o forró para pegar mulher. E se nós, professores, não nos anteciparmos a essas questões, nós estaremos contribuindo para que isso aconteça. Porque as mulheres serão assediadas e na hora que a situação estiver acontecendo vai ser mais difícil lidar com ela. Então devemos nos antecipar. Como? Uma das formas de se antecipar a problemas de assédio é ensinar como é o abraço. Porque se deixar os alunos, simplesmente, se você disser nesse momento, agora encontre um par, abrace e vamos dançar. Alguns vão abraçar de uma forma desagradável, desrespeitosa. Por exemplo, com a mão muito embaixo. Por exemplo, se ele tiver o braço muito comprido, a menina for muito magrinha e ele abraçar na linha dos seios dela, a mão pode avançar aqui pela lateral e tocar a lateral dos seios dela. Olha aí a situação de assédio acontecendo, a mulher ficando numa condição desconfortável, de desrespeito, sem saber como lidar com aquilo, porque parece normal? Não, não é normal, não é para parecer normal. Então nós ensinamos abraço. Quando ensinamos abraço, primeiro levamos em conta que muitos alunos
tem dificuldade com o toque, tem dificuldade com o abraço. Por isso começamos assim a fazer o passo básico lateral e não direto no abraço. E aí, antes de irmos para o abraço de dança, nós fazemos aqui primeiro um exercício. Pedimos para os alunos fecharem os olhos frente a frente, se conectando pelas mãos, de olhos fechados, e eu geralmente conto uma história, peço para fechar os olhos, coloco uma música legal sobre abraço. Às vezes eu uso Amizade Sincera, que é o nome da música, tá? Às vezes eu uso aquela música do Jota Quest, né? Melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, uma coisa assim. E aí, faço os alunos fazerem uma viagem até o passado para encontrar na imaginação aquele amigo, aquela amiga querida que eles não veem há anos e que eles adorariam encontrar para dar um abraço. Tem um vídeo específico sobre o abraço do forró, deem uma olhada no YouTube que vocês vão encontrar esse exercício. Aqui, para não demorar mais, fazemos esse exercício. De olhos fechados, pedimos para os alunos de olhos fechados se abraçarem, aquele abraço de amigo, amigo da infância, amigo da faculdade, amigo de algum momento da vida, amigo especial, amigo que se ele e ela encontrasse nesse momento, eles ficariam ali num abraço gostoso de amigo por um longo tempo. Muito bem, depois que os alunos se permitem nesse abraço de amigo, porque não é abraço de dança, então é fácil, um abraço de amigo todo mundo sabe, nós dizemos que o abraço de dança é tão bom, tão aconchegante, tão gostoso quanto o abraço de amigo. Aí os alunos já se sentem mais à vontade, até porque eles projetaram aquele amigo, aquela amiga do passado, aquele saudoso, saudosa amiga do passado, na pessoa que está na frente. Então a conexão começou ali. Pedimos para eles se abraçarem, mostramos então a posição da mão direita dela ou dele, da mão esquerda dele ou dela, porque quem quiser conduzir pode conduzir, quem quiser ser conduzido pode ser conduzido. Então mostramos que a mão do ar fica na altura dos ombros, intermediária entre os ombros de ambos aqui, que não fica caída, não fica muito para cima, não fica muito para fora, não fica encolhida, fica numa posição confortável, mais ou menos 90 graus aqui, braço, antebraço, que a mão não é torcida assim, não se torce a mão, que a mão fica no alinhamento do punho natural, no prolongamento do antebraço. Mostramos que o abraço das costas, esse abraço aqui dos homens é um abraço que pode ser problemático, como eu já disse, que fica envolvendo as costas com o antebraço na horizontal, não pode deixar a mão caindo, nem deixar o antebraço para baixo. Que o abraço é envolvente, porque eu não deixo espaço aqui, não fico afastado, então eu envolvo o meu par, ela me envolve aqui também, com o braço esquerdo dela. Que o abraço é firme, eu não faço isso sem tônus, não deixo os braços moles, caídos, sem energia, porque se o braço direito, o antebraço direito e a mão direita dele aqui ficarem caídos, teremos problemas com esse abraço. Então tem tônus, o abraço é firme, porém é macio. Eu jamais aperto o meu par jamais me aperta. Bom, dito isso, estabelecida aí a conexão do abraço, nós vamos para o passo. Direita livre para condutores, esquerda livre para conduzidos. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. E aí fazemos na música. Vamos fazer um pouco na música para vocês verem. Na verdade, vamos colocar um ritmo do shot. Supondo que estamos iniciando uma frase musical. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Claro que estimulamos os alunos a mudarem as direções, não ficarem fazendo por uma única frente, para eles começarem a perceber que devem sim exercer a liberdade de mudar de direção, de trabalhar amplitudes variadas para esse passo, ou seja, entender que nada é muito engessado, nada é muito fixo. Tem, sim, a estrutura geral do passo, mas também não podemos prender os alunos, temos que ir dando liberdade para que eles se tornem alunos criativos. E esse foi o nosso primeiro passo, vou pedir para a Aline tirar ali o ritmo. Então, nosso primeiro passo foi a base lateral
e falamos do fundamento mais importante, que é o primeiro fundamento que a gente trabalha nas danças do forró, na nossa metodologia, que é o abraço. Depois vamos para o segundo passo, segunda base estrutural, como chamamos, que é a base à frente e atrás. De novo, colocamos a formação em roda, imaginem aqui uma roda, e estabelecemos aqui o conceito de meio. Conceito de meio para nós é assim, direita à frente, esquerda atrás. Por que este é o nosso conceito de meio? Porque nós entendemos que o passo básico à frente e atrás tem dois lados. O lado da frente, que é a esquerda, vai e volta. Esquerda foi à frente e voltou. Para onde? Para onde está. Então vou chamar aqui de meio. E a direita? Vai atrás e volta. Direita foi atrás e voltou. Para onde? Para o meio comum entre a parte da frente e a parte de trás. Aí, os alunos já sabem, ficar com a direita livre ou a esquerda livre, nós dizemos que é para passar o peso no 1 da frase musical para o meio. Assim, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Fazemos dos dois lados sempre, esquerda livre. Se a direita livre vai à frente, a esquerda livre vai atrás. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Depois fazemos isso frente a frente, segurando pelos braços. Quem conduz com a direita livre, quem vai ser conduzido ou conduzida com a esquerda livre. E fazemos 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Muito bem, depois que fazemos desta forma, fazemos no abraço. E 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. E fazemos na música. Vamos lá? O nosso ritmo. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Muito bem, e esta foi a nossa segunda base estrutural, a base à frente e atrás. Vou pedir para a Aline tirar ali o nosso ritmo e abrir um parênteses. Estamos utilizando apenas o ritmo ali, esse looping de ritmo no shot, porque não é toda a música que a gente consegue utilizar nesses vídeos por conta de direitos autorais. Mas é óbvio que nós não utilizamos só o ritmo para os alunos nas primeiras aulas. Utilizamos também, mas utilizamos músicas como Shot das Meninas, de Alceu Valença, como Numa Sala de Reboco com Luiz Gonzaga, Shot Coladinho com Para Todos, Volta e Meia com Chaba Chova e Dominguinho, sendo estas as músicas que utilizamos nas primeiras aulas. E assim foram as nossas duas bases estruturais primeiras. Base lateral, base à frente e atrás. Trouxemos o princípio do fundamento de abraço e agora falaremos um pouco de condução. Tudo isso na primeira aula. Quando vamos falar de condução, nós mostramos para os alunos que a condução não começa no pé, porque muito aluno vai fazer isso, ó. 7, 8, 1, 2. Ele vai avançar o pé por fora. Vai dar uma passada pensando que o passo começa no pé. E a gente mostra para o aluno que o passo começa na intenção do corpo. Eu decido aqui no cérebro, no córtex pré-frontal, que vou iniciar o movimento. E aí vem a informação passando pelo meu sistema nervoso central até chegar no sistema nervoso periférico e na musculatura, no sistema esquelético e nos músculos que vão executar o movimento. Então é essa ação de passagem de peso e essa mobilização do corpo que projeta o início do passo dela. Esta ação faz com que ela abra caminho para que eu comece a fazer o meu passo. Então, dizemos para os alunos que a condução, ao contrário do que muita gente pensa, não é eu conduzo e ela segue. Fazemos os alunos perceberem que, para o nosso entendimento, a condução é um pouco mais
elaborada e um pouco mais complexa do que só um conduz e o outro segue. Na verdade, nós entendemos que sim, posso eu conduzir, mas o que é conduzir? Conduzir é indicar, é orientar, é sugerir, é fazer um convite. Quem é conduzido ou conduzida vai entender esse código, entender essa orientação, receber e entender esse convite e mobilizar uma resposta motora, que é ir com o pé atrás, passar o peso e ir com o pé direito atrás, por exemplo. E eu é que vou seguir a resposta que o meu convite gerou nela. Então notem que o pé direito dela, a perna direita dela, sai antes que a minha esquerda saia. E eu sigo o movimento que eu gero. 7, 8, 1, 2. Perceberam? Olha de novo. Ó. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ao contrário de 7, 8, 1, 2. Viram que o meu pé saiu na frente agora? Os alunos podem fazer assim se a gente não orienta essa calma e essa consciência de que o movimento começa aqui em cima e finaliza lá embaixo. Ou seja, o passo não começa pelo pé, começa pelo comando central, passa pelo corpo e quem está sendo conduzida vai receber essa informação pelo corpo e vai mobilizar a resposta que é a passada atrás, neste caso. É isso. Isso ainda na primeira aula. Assim finalizamos os conteúdos da primeira aula. Vamos entrar a partir deste momento nos conteúdos da segunda aula. Olha quanta coisa vimos, quantos conceitos, quantas informações tivemos e os alunos saíram com a sensação de que já estão dançando na base lateral e na base à frente e atrás. Pois bem, na segunda aula nós trabalhamos o conceito de base de abertura simples, alguns chamam de dobradiça, chamamos esta de terceira base estrutural. Bom, fazemos ainda na formação em roda, mas neste caso não necessariamente com as mãos dadas, ok? Pé direito livre, passa o peso e vai com a esquerda atrás e volta. Neste caso, nós deixamos claro para os alunos que a tendência é eles fazerem assim, ó. Passa o peso, vai com a esquerda atrás e quando volta, já volta pensando do outro lado. O que acontece aqui é que os pés começam a ficar tortos. E quando fazemos do outro lado, direita atrás e volta, acaba de concretizar, de concluir essa tendência dos pés ficarem tortos. Então, nós pedimos neste momento em roda para que o aluno se projete para o outro lado da roda, de repente encontre alguém do outro lado da roda e imagine, aquele é o meu par. Então eu vou passar o peso aqui para a direita, vou abrir a esquerda e vou voltar para frente, para o meu par. Eu e o meu pezinho voltando para frente e não voltando já pensando em passar da direção do meu par, ok? Senão os alunos vão começar a desenvolver esse tipo de problema de vício e aqui não é só uma questão estética. Sempre gosto de deixar claro que a minha preocupação aqui é com a saúde, porque toda vez que nós girarmos o nosso corpo, rodarmos o nosso corpo aqui, ó, sobre uma base, um pé fixado, sem pivô, sem pivotear, sem que essa base gire junto, o que eu vou fazer? Eu vou estourar os meus ligamentos articulares de quadril, de joelho, de tornozelo. Isso é muito sério. Quem faz lutas ou pode imaginar que nas lutas, por exemplo, estou lá no tatame e vou fazer um chute rodado e eu não rodo na minha base, chute rodado é rodando, rodando na base, não é só aqui em cima que gira, é girando na base. Se eu não giro, eu machuco, estouro os meus ligamentos. E na dança, claro que na dança o estrago é um pouquinho menor, mas é como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou fazer tantas vezes isso nos forrós, nos bailes, na dança, que vai chegar uma hora que eu vou começar a sentir dores articulares e vou parar de dançar sem nem saber que é a própria dança que está me provocando isso, porque eu aprendi errado, não fui corrigido, alguém me ensinou errado. Então, professores, cuidado com isso. Então, vamos lá. Base de abertura simples. Direita livre, 7, 8. Passa o peso e abre. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 1. Fazemos de frente. E aí falamos para os alunos que, neste caso, é uma base aberta. Aprendemos as bases da dança fechadas. Agora, a primeira base aberta, que quem está conduzindo recebe as mãos de conduzidos, conduzidas com a palma para cima e conduzidas, conduzidos com a palma para baixo. Que não é para pinçar, não é para grudar aqui na mão. É importante essa informação, porque se eu deixo os meus alunos, desde as primeiras aulas, pegar assim, ó, tá vendo a mão dela pinçando a minha aqui com o polegar? Isso. Então, se eu aperto a mão dela, ela aperta a minha mão, aqui a gente vai gerar muita força de empurrar e puxar. E a condução tenderá a ficar um jogo de empurra e puxa. Absolutamente desnecessário. Então, digo que a conexão é apenas digital, pela ponta dos dedos. Direita livre para quem conduz, esquerda livre para quem vai ser conduzida. E aí começamos. Passa o peso, abre de um lado e abre do outro. Deixamos os alunos treinarem um pouquinho e dizemos que é fundamental que tenhamos sempre, no mínimo, uma conexão. Então, quando estamos de frente, 2 conexões aqui pelas mãos. Quando abrimos um lado, temos que manter pelo menos uma. Então, 2 conexões, uma conexão. Por quê? Porque os alunos podem fazer assim, ó. Solta os 2 lados e conecta um. Solta os 2 lados e conecta um. E isso vai atrapalhar o andamento, o desempenho, o desenvolvimento deles na dança. Então sempre ou 2 conexões ou uma, ok? Fazemos isso na música, sempre chamando a atenção para eles olharem de vez em quando. Aqui eu peço para olhar para o chão mesmo, olhar para os pés, um olhar para o pé do outro, né? Para ver se não está entortando. É importante, interessante isso, né? Que quando a gente fala para um olhar para o pé do outro, olhar para o seu próprio pé, ele não vê que está torto. Mas quando ele olha para o pé do outro, ele vê que está torto. E o outro, sabendo disso, vai tomar mais cuidado de não entortar o próprio pé, porque tem alguém olhando. Claro que é uma ajuda ali que um amigo está dando para o outro, né? Muito importante isso. Muito bem. É claro que na segunda aula a gente revisa a base lateral, revisa a base frente e atrás, revisa o conceito de abraço envolvente, firme e macio, e também o conceito, o fundamento da condução. E aí nós vamos mostrar para os alunos como é que do passo básico lateral a gente vai para a abertura. Então fica assim, direita livre para condutores, esquerda livre para conduzidos, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, aqui começa a abertura, 2, 3, mostramos para eles que na hora que eu faço a abertura, eu não perco os contatos. 1, 2, apenas abaixei a minha mão esquerda, ela abaixou a mão direita acompanhando, minha mão direita, meu braço, antebraço direito continua na cintura, ela só escorregou o braço aqui pelo meu ombro e costas, voltamos. É neste momento que a gente desconecta o outro lado. Desconectou e aí estamos na base de abertura simples. Como é que voltamos daqui? Então vamos na contagem, abrimos no 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Do 8 para o 1 é a aproximação para o abraço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Fazemos na música, os alunos treinam essa ligação, a primeira ligação que estamos vendo, ligação da base lateral com a base de abertura. Claro que na segunda aula nós também trazemos a ideia de ligação da base lateral com a base à frente e atrás, ficando assim. Da base lateral, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. E aqui podemos ligar com a abertura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Olha os alunos sentindo que estão dançando para valer desde a segunda aula.
Então, esta foi a base de abertura simples. Vamos mostrar um pouco agora numa música. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Depois desse início, ainda na segunda aula, nós trabalhamos a compreensão da base de abertura ampliada, a base de trocas para os meios giros em linha. Do que estamos falando? Vamos lá, vou pedir para a Aline ficar de costas para mim, com a direita livre. De frente para mim. Então, nós vamos passar o peso, aviso para os alunos que nós vamos passar o peso aqui, e aí vamos entender que estamos aqui com o espelho à nossa direita aqui, tá? O espelho está aqui na parede. Peço para os alunos se posicionarem com a direita para o lado do espelho e aí com a direita livre, porque eu não preciso dizer para os alunos, ó, direita livre ou esquerda livre, eu digo pé do lado do espelho livre. O espelho está desse lado, a parede está do outro lado, por exemplo. Então, com a direita livre, eu mostro para eles que eles vão passar o peso, vão pisar atrás e vão trocar de lugar. E aqui tem duas técnicas. Vou voltar aqui para mostrar com a Aline. A primeira técnica para quê, turma? Para não entortar os pés. Porque se na base de abertura simples já há a tendência de entortar, imaginem como essa tendência aumenta aqui. Então, a primeira técnica é 1, 2, 3. Notem que eu ainda pisei junto com a Aline de frente para a mesma direção. Nós pivoteamos nos dois pés e apoiamos no final. Aí fazemos a volta. 1, 2, 3. Pivoteamos e chegamos aqui. Contando de 3 em 3, que é a dinâmica da pisada, fica assim, ó. Direita livre, pé do lado do espelho livre, 7, 8. Passa o peso e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Às vezes me perguntam, mas você já trabalha aí essa técnica dos pivôs desde a primeira aula? Sim. Trabalha a técnica dos pivôs desde a primeira aula. Por que eu vou deixar o aluno aprender errado, aprender sem pivotear, fixar um jeito de fazer problemático para depois eu ter que corrigir algo que eu ajudei ele a fazer? Não faz o menor sentido o ensinar errado para depois corrigir. Por que não ensinar certo desde cara? Faz sentido isso para você? Espero que sim. Então utilizamos a técnica dos pivôs desde a primeira aula. É claro que a gente não fica massacrando o aluno com técnica. Então, falamos sim, sempre da técnica, aos poucos, de forma constante, mas sempre de pouquinho em pouquinho, porque de tanto ouvir, de tanto treinar, de tanto a gente insistir, ficar atento, o aluno vai se conscientizando, vai aprendendo, e isso vai conferir a ele uma dança com muito mais longevidade, qualidade, conforto e segurança, ok? Então, fazemos dos dois lados. Então, mudamos aqui. Agora é esquerda livre. Pé do lado do espelho, esquerda livre. 7, 8. Peso. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Muito bem. Depois que os alunos já entenderam essa dinâmica de troca de lugares, geralmente nós fazemos um exercício assim. Agora, já preparando para os giros. Os alunos ficam... Quem vai ser conduzido ou conduzida numa linha e quem vai conduzir numa linha lateral bem próxima, que é para entrarmos na dinâmica do chuveirinho. Nós mostramos para eles o que vai acontecer, que é isso. Peso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Só que eles não estão preparados para fazer tudo isso ainda. Então, primeiro, nós vamos treinar um pouquinho mais só da troca de lugares. Pé do lado da parede livre, já que definimos que aqui está o espelho, ficando assim. 7,
8. Peso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e deixamos claro que aqui eles têm que trocar de lugar. Eles têm que sair de um ponto, que é esse, e se encontrar de frente no outro ponto. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, depois que os alunos entenderam isso, nós pedimos para eles segurarem nas mãos e fazemos assim. Aqui eu tenho cuidado de inverter a mão esquerda de condutores, direita de conduzidos, porque aqui haverá necessidade de um movimento de deslizamento de uma mão sobre a outra. Então eu tiro essa necessidade para que eles se preocupem só em levantar as mãos no momento certo e fazer a base que eles estão aprendendo. Ficando assim, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Na volta do ciclo de 8 tempos, eu peço para baixar mão direita dele, esquerda dela, para a gente fazer o início aqui do fechamento. Muito bem, o giro ou meio giro chuveirinho já está na terceira aula. E aí nós mostramos para os alunos que ele acontece a partir da abertura. Então, estamos aqui. Neste caso, já vamos manter a mão normal, porque os alunos agora já foram orientados sobre essa transição, esse movimento que as mãos sofrem aqui, recebem, para que a gente troque de lugar. E aí fica assim, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Mostramos e orientamos que a última troca de lugar eu solto a mão direita, a minha esquerda dela, que abaixou daquele lado, e do outro lado temos a opção de voltarmos para a abertura, que é de onde partimos, ou irmos para o abraço. Mostramos a opção de abraço. E aí agora, fazendo o exercício só numa transição mais rápida, fazemos em ciclo de 8 tempos assim. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Convém treinar com os alunos, às vezes, só esse movimento de subir e abaixar minha direita e esquerda dela assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para treinar. Em dado momento, a gente pede para eles soltarem a mão, trocar de lado e voltar para o abraço e para o passo básico lateral ou à frente e atrás. Você pode brincar com essas ideias. Depois que os alunos entenderam que o chuveirinho parte da abertura, nós podemos ligar tudo, passo básico, e aí escolhemos, por exemplo, passo básico à frente e atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Então, com estes elementos, passo básico lateral, passo básico à frente e atrás, abertura, já falamos de abraço, falamos de condução, trouxemos o primeiro meio giro, chuveirinho, dá para brincar bastante fazendo as ligações de passo básico lateral com passo básico à frente e atrás, passo básico lateral com abertura, passo básico à frente e atrás com abertura, passo básico lateral, abertura, meio giro, passo básico à frente e atrás, abertura, meio giro, e brincar com esses elementos. E assim fomos até a terceira aula. Vamos para a quarta aula agora? Na quarta aula, nós revisamos tudo que vimos até agora e vamos para a primeira variação de meio giros com essa dinâmica de troca de lugares em linha. Estamos falando do que chamamos de bloqueio escapular. Aqui nós iniciamos com a conexão dupla e eu chamo isso de conexão bilateral correspondente, porque estamos conectados pelos dois lados de forma correspondente.
Aqui nós mostramos para os alunos que nós vamos fazer como se fosse o chuveirinho, só que nós vamos subir apenas minha mão esquerda, direita dela, minha mão direita, esquerda dela ficaram embaixo e eu vou fazer um bloqueio na escápula dela. Vou apoiar aqui e voltar. E repetimos esse procedimento. Apoio a escápula dela e volto. Vamos fazer por outro ângulo. Então ficou assim. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e assim por diante. Podemos também juntar a partir de agora as duas ideias de meio giros, o chuveirinho com bloqueio escapular, ficando assim, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, fazendo o fechamento no final, indo para o abraço. A partir desses dois meio giros, chuveirinho e bloqueio escapular, nós orientamos os alunos a manterem o braço que sobra, aquele que não está conectado, braço, antebraço e mão, na altura da cintura. Porque é importante que os alunos mantenham a mão e o braço, o antebraço na altura da cintura. Porque, em geral, é daqui para cima que a gente usa, que eles serão utilizados. Raros movimentos acontecem daqui para baixo. Acontecem, mas não são tão comuns. Os mais comuns acontecem daqui para cima. E quando o aluno fica com o braço caído, problemas vão acontecer, vai ficar mais fácil de, em alguns momentos, perderem a conexão, e quando eles perdem a conexão, eles se perdem no passo, no movimento, na ideia, na construção, enfim. Então, notem, fizemos o chuveirinho. Quando soltamos aqui para fazer o bloqueio escapular, é importante que ela mantenha a mão, o antebraço na altura da cintura. E ele também, porque está mais próximo da ação de bloquear a escápula dela. E também porque na hora de voltar para o abraço, não quero mais bloquear, quero voltar para o abraço, os braços já estão mais dispostos, disponíveis para este abraço. Vamos mostrar um pouquinho na música para vocês, no shot. Coladinho, escondidinho pra gente se namorar. E o coração me batendo apressado nesse passo compassado até o dia clarear. O que eu quero é dançar agarradinho, coladinho, escondidinho pra gente se namorar. E o coração me batendo apressado nesse passo compassado até o dia clarear. E esse repertório é o repertório que a gente utiliza para ensinar os nossos alunos a dançarem no forró ou shot nas 4 primeiras aulas. Viram como dá para se sentir dançando nas primeiras aulas? Tem um conteúdo bem legal, os alunos se sentem muito felizes. E nós trabalhamos percepção musical, junto com tudo isso, percepção musical, dinâmicas de socialização, muito importante nas primeiras aulas, técnica, tudo com técnica, e o repertório flui junto com todas as outras necessidades dentro de uma boa aula como nós entendemos. É isso. Muito obrigado. Gratidão. Reforço, como disse no início desse vídeo, que existem muitas formas de dançar e cada professor deve desenvolver o seu método segundo a sua proposta de dança para o forró. O que eu desejo é que o meu método sirva de base e ou de inspiração para você desenvolver o seu. Mas lembre-se, método bom é aquele capaz de se adaptar a cada aluno e não o contrário.
Se você consegue ensinar pessoas de variadas idades e níveis, desde aqueles que aprendem só de olhar até aqueles alunos com muita dificuldade, parabéns, você está no caminho certo. Mas se o seu método exclui as pessoas com mais dificuldade, eu sugiro que você repense e busque novos conhecimentos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Todas as terças tem vídeo novo no YouTube, Facebook e Instagram. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct no @professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma!